Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 47 a 58, onde lemos assim: Disse Jesus: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora, jogam fora. Assim será, disse Jesus, na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: Sim. Então lhes disse: Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Meus irmãos, cada vocação é sagrada. Essa é a nossa compreensão bíblica reformada. Não importa se sejamos profissionais liberais, funcionários públicos, professores, bancários, banqueiro nós não temos nenhum, né? Quem dera tivesse. Mas cada dona de casa, cada vocação é sagrada. Nós não as exercemos como mero meio para ganhar o pão de cada dia, suprir as necessidades da nossa família ou mesmo para a realização pessoal. Nós as desempenhamos para o louvor, para a honra e para a glória de nosso Deus, como um culto a Deus. Mas há alguns ofícios eclesiásticos, algumas funções, alguns ofícios no âmbito da igreja organizada, a igreja visível. Deus chama diáconos para o serviço nas suas determinadas funções, presbíteros regentes para a supervisão espiritual do rebanho, e Deus chama ministros do Evangelho para especialmente se consagrarem à oração, ao estudo da palavra de Deus, ao ensino e à pregação do Evangelho, a defesa do Evangelho. A igreja é coluna e baluarte da verdade. E aprove a Deus separar ministros da palavra, ministros do Evangelho, para se dedicarem, se consagrarem, se empenharem, se esforçarem mesmo e liderarem a igreja e conduzirem a igreja com vistas à promoção do reino de Deus aqui neste mundo. E o nosso texto de hoje, ele nos ensina acerca disso. Ele tem muito a nos dizer sobre isso. Ele, na realidade, chama os ministros do Evangelho de escribas versados do reino de Deus.
Nós temos já há vários domingos considerado as parábolas que Mateus agrupa no capítulo 13 e que Jesus proferiu para lançar luz acerca da natureza do reino de Deus. Muita coisa já havia sido revelada no Antigo Testamento sobre o reino de Deus. Mas vindo agora a realidade que é Cristo, novas verdades acerca do reino de Deus, os mistérios do reino, ou seja, verdades até então não conhecidas ou reveladas, passam a ser reveladas pelo Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos, acerca da natureza do seu reino. E nós temos aqui considerado essas parábolas, essas comparações que Jesus utiliza, exatamente para, por um lado, ocultar estas verdades daqueles que endurecem o seu coração, não compreendendo essas verdades do Evangelho, como também para revelá-las àqueles que, pela graça de Deus, abrem o seu coração para compreender aquilo que Jesus ensinava. Já chamei a atenção dos irmãos e irmãs para o fato de que essas parábolas elas são quase como que parábolas gêmeas. A parábola do semeador e a parábola do joio ilustram a oposição do inimigo do reino esse que vem sendo semeado pelo Senhor Jesus no mundo, através do ensino, da proclamação da sua palavra. Ou o inimigo rouba a semeada, ou o inimigo faz com que o coração seja superficial e a semente não germine, ou então sufoca o coração dos homens com os cuidados do mundo, ou ainda semeia o joio na tentativa de confundir, ele que é um falsário, um imitador e um falsário das obras de Cristo. Já as parábolas do grão de mostarda e do fermento ilustram, como vimos aqui, o crescimento extraordinário e a influência permeadora do reino de Deus, apesar de um início, de um princípio insignificante. Aquele punhado de discípulos, maioria indoutos, não é? Sem grandes conhecimentos, pobres, eles seriam um instrumento da graça de Deus para promover o reino de Deus, levando desde Jerusalém até a Judéia e Samaria, passando pela Judéia e Samaria até aos confins da terra. E transformando o coração dos homens, das pessoas, transformando as instituições, afetando e transformando assim todas as áreas da vida. E as parábolas do tesouro escondido e da pérola valiosa, que consideramos no último domingo, e que o passagem que o presbítero Jonas leu há pouco, ilustram, como vimos, a preciosidade do reino e a atitude esperada daqueles que, pela graça de Deus, se deparam com esse precioso tesouro, com a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Vale a pena estarmos dispostos a abrir mão de tudo o que temos e somos para garantir a posse desse tesouro precioso, desse tesouro escondido em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria estão ocultos, dessa pérola preciosíssima que é o Evangelho, as boas novas da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje, meus irmãos, eu pretendo concluir a exposição desse capítulo 13, considerando essas três seções que nós acabamos de ler. A parábola da rede, o escriba versado no reino de Deus e
o profeta sem honra na sua própria terra. Há uma ligação, há uma relação entre essas três sessões aqui, finais no capítulo 13. Talvez pudéssemos colocar essa relação, ou expressar essa relação mais ou menos assim. Deus nos confiou, a sua igreja, um enorme tesouro. E os ministros do Evangelho são, por excelência, os dispenseiros deste tesouro. Infelizmente, esse tesouro não é recebido como deveria ser recebido por todos. Muitas vezes, aqueles que são mais próximos dos profetas não recebem a mensagem dos profetas. Mas, independentemente da reação diversa, variada, à mensagem do reino, à dispensação desse tesouro de Deus, ninguém está livre de prestar conta diante de Deus. Porque chegará um dia em que haverá a separação entre o justo e o perverso. Aqueles que responderam positivamente à palavra pregada pelos escribas versados no reino de Deus. E aqueles que responderam negativamente à pregação do Evangelho. Não se dispuseram a vender tudo o que tinham para tomar posse desse rico e precioso tesouro que determina o nosso destino eterno. Então eu convido os irmãos para refletirmos, ainda que brevemente, sobre essa parte final do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, sobre o tema o escriba do reino dos céus. Porque há essa relação que talvez possamos centralizar aqui nesses versículos 51 e 52, quando Jesus pergunta aos seus apóstolos, aos seus discípulos: entendestes todas essas coisas? Eles responderam sim. E então Jesus lhe disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas, coisas velhas e coisas novas. Vamos considerar, em primeiro lugar, a seção compreendida entre os versos 47 e 50, ou seja, a parábola da rede. A parábola é muito simples, como nós a encontramos aqui. E ela compara o reino de Deus ao trabalho de pescadores, os quais lançam a sua rede ao mar, e eles não escolhem os peixes que vão cair na rede. E então arrastam aquela rede até a praia, e ali, assentados, eles então selecionam os peixes bons e guardam no cesto, e os outros peixes, eles jogam fora, eles descartam, eles lançam fora. Era uma atividade extremamente comum na época. Alguns dos apóstolos faziam exatamente isso, eles eram pescadores. E outros não eram pescadores, mas estavam absolutamente familiarizados com esta prática ali, junto ao mar da Galileia, quando os pescadores vinham, arrastavam as suas redes, traziam e separavam os peixes. Se fosse no nosso contexto aqui, as pescadas, os filhotes, né, as douradas, eles guardavam. Os bacus, as piabinhas, os tralhotos, eles jogavam fora. Por que não servia, na verdade, para a alimentação? E os pontos de comparação dessa parábola são muito claros. Na realidade, os irmãos certamente devem ter percebido que há uma semelhança muito grande entre essa parábola e a parábola do joio e do trigo. Observem, por exemplo, os versículos 29 desse capítulo 13, onde nós lemos: não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. E especialmente os versículos, ou melhor, desculpem, o versículo 39.
O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Especialmente a partir do verso 40 aqui. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escandalosos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então há várias semelhanças entre essas duas parábolas, especialmente no significado delas. Em ambas há uma separação vindoura, futura, entre o justo e o perverso. Ambas atribuem essa separação, essa tarefa de separação final aos anjos. E ambas descrevem o destino dos ímpios como sendo lançados numa fornalha, aonde haverá choro e ranger de dentes. A peculiaridade, que é o que nos interessa mais, dessa parábola, com relação à parábola do joio e do trigo, é que aqui a ênfase não recai, como é o caso da parábola do joio e do trigo, que nós já consideramos, na necessidade de paciência dos cidadãos do reino para tolerar também o joio semeado pelo inimigo nesse mundo, até que venha aquele dia glorioso quando o Senhor Jesus voltar, e essa separação então se manifestará claramente. Na parábola do joio e do trigo, a ênfase recai exatamente na necessidade de paciência do cidadão do reino até que chegue aquele dia. Mas aqui não. Aqui a ênfase recai no destino daqueles que rejeitam o reino, ou seja, na terrível condenação e miséria que aguarda aqueles que respondem negativamente à pregação do reino, à pregação do evangelho. Apesar de absolutamente impopular, esse tema da condenação eterna, do destino eterno dos ímpios, é abundante na Bíblia. Talvez não tanto no Antigo Testamento. O Antigo Testamento geralmente tipifica o estado final, seja de bem-aventurança dos justos, ou de condenação eterna dos ímpios, dentro do limite desta vida. A bem-aventurança dos justos no Antigo Testamento consiste de vida longa e de desfrutar das bênçãos de Deus aqui nesta vida. E a desventurança dos ímpios no Antigo Testamento é tipificada como miséria nesta vida, vida curta e assim por diante. Mas o Novo Testamento revela claramente, meus irmãos e irmãs, que esta vida é como se fosse apenas um prelúdio para uma outra vida vindoura e eterna. Apesar de algumas pessoas de forma equivocada acharem que no Antigo Testamento nós temos um Deus irado, e então o Antigo Testamento falaria mais assim de condenação e coisas assim, e no Novo Testamento não, nós temos apenas um Deus bonzinho, de amor e não de ira. Na realidade é no Novo Testamento, e especialmente da boca do Senhor Jesus Cristo, que nós encontramos de longe o maior volume do ensino sobre a condenação eterna, sobre a morte eterna, sobre o inferno, sobre advertências como essas que lemos repetidamente aqui, seja na parábola do joio e do trigo, seja aqui na parábola da rede. Assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes.
A lição, meu irmão, desta parábola, à luz do contexto, é que aqueles que não recebem corretamente a palavra do reino, a pregação do reino, a mensagem do reino, aqueles que não experimentam o poder do reino, que nós já consideramos aqui, a influência permeadora do reino, e não reconhecem o valor do reino, esse tesouro escondido, essa pérola preciosíssima de grande valor, estes, no final, eles serão descartados. Como peixes que não são aproveitados, eles serão lançados fora. No lago de fogo, na fornalha ardente, aonde haverá eternamente choro e ranger de dentes. Portanto, a palavra dessa parábola é cuidado. Cuidado com como você reage à pregação do reino, à pregação do evangelho. Porque, independentemente da sua reação, no sentido de que você pode pensar que essas coisas não interessam a você, não dizem respeito a você, mas dizem respeito a Deus, sim, e de uma maneira ou de outra, naquele dia se manifestará claramente a diferença entre o justo e o perverso. E os anjos, como que guardarão aqueles que responderam positivamente ao evangelho, mas descartarão para a condenação eterna aqueles que não se dispuseram a abrir mão de tudo que tinham para tomar posse dessa pérola preciosíssima, desse tesouro de grande valor. Mas a passagem continua, meus irmãos, e depois de contar mais essa parábola, o Senhor Jesus se dirige aos seus apóstolos, aos seus discípulos que estavam ali com ele. Agora ele não está mais falando às multidões. Jesus está aqui tratando com os seus discípulos, aqueles a quem ele havia chamado para a tarefa de organizar e instituir a igreja na nova dispensação da graça e serem pregadores do evangelho, ministros do evangelho. E nesses dois versos, versículos 51 e 52, Jesus fala sobre os dispenseiros do reino. Se na sessão anterior ele falou sobre o destino daqueles que rejeitam o reino, aqui ele fala sobre a tarefa dos dispenseiros do reino, o ofício dos ministros do evangelho. A circunstância do ensino de Jesus aqui é clara, é a pergunta que os discípulos fizeram, a pergunta que Jesus faz aos discípulos. Vocês entenderam estas coisas? Ou seja, vocês compreenderam estas verdades acerca da natureza do reino de Deus? Vocês compreenderam que o reino de Deus que Jesus vinha semeando, e que, num certo sentido, os discípulos seriam também semente, e eles seriam depois semeadores do reino, encontraria oposição do grande inimigo da nossa alma, o qual tentaria roubar de toda maneira a semente e impedir que elas germinassem, semearia o joio. Vocês compreenderam isso? Vocês compreenderam que, apesar de um princípio diminuto, insignificante, o reino é poderoso, e ele se expandiria, e ele cresceria, e ele daria guarida e segurança às nações, àqueles que se refugiassem no reino de Deus, e que a sua influência permeadora alcançaria as nações e todas as áreas da vida. Vocês compreenderam isso? Disse Jesus. Vocês compreenderam a preciosidade e o valor do reino de Deus, que vale a pena vocês abrirem mão de tudo e sofrerem, e até perderem a vida, serem mortos, para assim alcançar a salvação e a vida eterna? Essa pérola de preciosíssimo valor? E eles disseram sim. E não há razão para duvidar que eles tivessem de fato compreendido. Até porque, quando eles não compreendiam, como nós vimos aqui, eles iam até Jesus: Senhor, nós não compreendemos a parábola. Nos explica a parábola. Pelo menos 2 vezes eles fizeram isso. E Jesus então explicou. Mas agora eles já estavam entendendo, e eles precisavam entender mesmo. Porque
Ninguém ensina se não entender. E eles estavam ali sendo ensinados por Jesus para que eles pudessem ser mestres, escribas versados no reino de Deus. É difícil saber se aqui nós temos uma parábola ou apenas uma símile, apenas uma comparação. A linha de separação entre o parábola e uma comparação, ela é muito tênue. De uma maneira ou de outra, aqui Jesus compara os apóstolos, os discípulos, a um pai de família, que administra os recursos do lar. E que esses recursos incluem coisas novas e coisas velhas. E com isso Jesus está revelando alguma coisa sobre a natureza do ofício dos ministros do Evangelho. Por isso eu comecei fazendo referência à ordenação do nosso irmão Américo a esse ministério, ordenado como um escriba e que deve ser versado no reino de Deus, um ministro do Evangelho de Cristo. Os pontos de comparação aqui também são muito claros. Jesus compara os ministros da nova dispensação da graça, os ministros do Evangelho, a escribas. Os escribas eram, em Israel, os intérpretes por excelência da palavra de Deus. Os intérpretes e os mestres da palavra de Deus. Infelizmente, muitos deles se desviaram da sua função, do seu propósito, inventaram uma série de interpretações que fugiam do espírito da Torá, do Antigo Testamento. Mas a função dos escribas era essa, eles eram homens separados para se consagrarem à palavra de Deus, à lei de Deus. Eles eram separados para estudarem a lei de Deus, interpretarem a lei de Deus, compreenderem a lei de Deus, ensinarem a lei de Deus ao povo. Mas Jesus diz que nós ministros do Evangelho somos não somente escribas, mas nós somos escribas versados no reino dos céus. Ou seja, aqui temos um elemento de descontinuidade. E a referência, portanto, é aos ministros do Evangelho. Nós não somos escribas como os escribas do Antigo Testamento. Nós somos escribas do Novo Testamento. Nós somos escribas da nova dispensação do Evangelho. A nossa função não é apenas interpretar e ensinar a lei, mas interpretar e ensinar a lei e o Evangelho, a boa nova de salvação pela graça, mediante a fé na obra salvadora, redentora de Cristo Jesus, que veio a esse mundo para salvar todos quantos se confiarem a Ele como seu único e suficiente Salvador. E o texto diz que os escribas do reino dos céus, os ministros do Evangelho, a igreja como um todo, no sentido geral, e os ministros do Evangelho em particular, eles têm um tesouro, eles têm um depósito, eles têm uma dispensa para guardar valores. Fôssemos usar hoje, eles têm a chave do cofre, né? A chave do cofre, da dispensa, do depósito, para então dali, essa é a ideia, retirar e ministrar, retirar e distribuir, como dispenseiros dos mistérios de Deus. Então essa é a ideia. Assim como, vamos dizer, um dono da casa, trazendo mais para hoje, né? Ele tem o talão de cheque, a administração das finanças, a administração dos recursos. Lá em casa quem faz isso é a Laís, não sou eu que tenho a chave do cofre, né? Ela é que administra, nesse sentido. A parte financeira, na verdade, é com ela, mas, de modo geral, aqui, alguém na casa é aquele que lidera assim, que administra os tesouros. Um bom organizador de uma dispensa da casa,
ele tem coisas novas e velhas, né? Ele tem, por exemplo, um saco de arroz que sobrou do mês passado, das compras do mês passado, convém que ponha na frente para usar logo esse, para não estragar. Depois a gente usa o que comprou esse mês, para não acabar estragando. A despensa tem coisas mais antigas e mais novas, né? E o Senhor Jesus aqui está, portanto, comparando os ministros do Evangelho a um bom dispenseiro, a um dispenseiro versátil, a um escriba que consegue, através dos seus estudos, da oração, e da sua compreensão e do discernimento dos mistérios do reino, tanto compreender as coisas antigas que já vinham sendo reveladas anteriormente, como as coisas que estão sendo reveladas recentemente, as novas verdades do reino que estão sendo reveladas. Em certo sentido, o Antigo Testamento contém essas verdades reveladas anteriormente, e o Novo Testamento contém essas verdades reveladas de forma nova agora pelo grande escriba do reino, que é o Senhor Jesus Cristo. Os ministros do Evangelho são, portanto, Jesus ensina aqui, dispenseiros dos mistérios de Deus, das bênçãos do Evangelho. E como diz Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, na sua primeira carta, no capítulo 4, o que Deus requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel na dispensação dos mistérios de Deus. Fiel na interpretação, fiel no ensino, fiel na pregação do Evangelho. Tanto da lei como do Evangelho. Tanto das demandas como das promessas de Deus. Tanto daquelas verdades já reveladas na antiga dispensação da lei, como das verdades que estavam agora sendo ministradas e reveladas pelo Senhor Jesus, inclusive através das parábolas que nós temos estudado aqui nos domingos anteriores, as verdades que eu acabei de considerar com os irmãos, acerca dos inimigos do reino, acerca do progresso do reino e acerca da preciosidade, do valor do reino dos céus. Então, isso é um ministro do Evangelho. Ele é um escriba habilidoso, preparado, conhecedor, versado nas verdades do reino. E não apenas isso, mas capaz de retirar dali e ministrar, e ensinar, e pregar com fidelidade e com habilidade essas verdades para a conversão dos perdidos, para a edificação da igreja e para a honra e para a glória de Deus, através da promoção do reino, do seu reino aqui nesse mundo. E assim chegamos à terceira sessão, meus irmãos, do nosso texto, do versículo 53 e 58, claramente ligada à sessão anterior, porque nós lemos logo no início que, tendo Jesus proferido estas palavras, então ele retirou-se dali. É como se fosse a conclusão aqui daquilo que Jesus esteve ensinando e o que aconteceu então. E aqui, e nas sessões anteriores, nós estivemos considerando o destino daqueles que rejeitam o reino e o ofício, a função dos dispenseiros do reino. Aqui nós temos a triste realidade de que muitas pessoas rejeitam não apenas a mensagem do reino, mas os profetas do reino, os escribas versados no reino dos céus. O texto relata o retorno de Jesus e o ministério de Jesus na sua cidade natal, tendo proferido essas parábolas ali, naquelas circunstâncias. Jesus, então, retorna para a sua cidade natal, para a cidade de Nazaré. E então, chegado à sua terra, ele logo deu continuidade à sua atividade como o mais versado escriba do reino dos céus, o grande profeta do reino.
ou seja, a pregar e a ensinar. E como era de costume, ele procurava a sinagoga e ali então ele passava a pregar as verdades do reino, a ensinar essas verdades que ele vinha ensinando até então. E qual foi a consequência? Qual foi o resultado? Duplo. Por um lado, admiração, espanto, reconhecimento de uma sabedoria inusitada da parte daquele que ali estava falando, ensinando nas sinagogas, ou seja, de Jesus. Eles ficaram espantados, maravilhados. Maravilhado nem sempre tem um sentido positivo, pode ter um sentido positivo ou negativo, é neutro, né? Mas eles ficaram surpresos em ver a sabedoria de Jesus e o poder que ele vinha manifestando no decorrer do seu ministério. Mas a reação dele não foi positiva, não, porque essa admiração, esse reconhecimento da excelência do seu ensino e do poder de Cristo não resultou numa resposta positiva da parte deles. Eles se escandalizaram com Cristo. E isso porque eles conheciam Jesus, eles conheciam a sua família. Eles sabiam muito bem qual era a sua origem. E então eles disseram, não é este o filho de carpinteiro? Nós não conhecemos muito bem a sua mãe não se chama Maria, conhecemos os seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas, não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde vem tudo isso? É como se eles estivessem dizendo, espera aí, esse homem não é escriba, ele é um carpinteiro, ele não é ele não tem a formação acadêmica para ensinar essas coisas. O que é que ele está fazendo aí? Né? E como é que ele faz isso? Onde é que vem esse ensino dele? Ele também não tem pedigree. Nós conhecemos o pai dele, ele era um carpinteiro. A mãe também. Não era Nossa Senhora Maria. É Maria. É Maria. Aqui não é a Santa Mãe Maria. Não é assim que ele era conhecido. Era Maria. A mãe dele é Maria. Assim como os seus irmãos, fulano, beltrano, cicrano, suas irmãs, ele vive entre nós. E essa intimidade, esse conhecimento, esses preconceitos todos, fizeram com que eles se escandalizassem de Cristo, eles rejeitassem, na verdade, o seu evangelho. Na realidade, não apenas os seus contemporâneos, os seus conterrâneos ali, mas a sua própria casa, sua casa. Um texto paralelo, eu acho que o de Marcos diz, os seus parentes também, acrescenta, os seus parentes. E então Jesus declara que não há profeta sem honra, senão na sua própria terra e na sua casa. E acrescenta lá. E entre os seus parentes também. E lá em Marcos, no capítulo 6, Marcos acrescenta que Jesus se admirou da incredulidade deles. Daqueles que mais deveriam reconhecer, que o conheciam, o poder extraordinário que ele tinha, a excelência do seu ensino, eles se escandalizaram dele. Eles não responderam positivamente à pregação de Cristo. A intimidade como que impediu, e o conhecimento, né, acerca desses preconceitos, impediram que eles respondessem positivamente a mensagem do reino e reconhecessem de fato Cristo como o Messias, o Salvador, e então se confiassem de fato a Ele como o único e suficiente Salvador. O resultado foi pior para eles, né? Ruim para eles, porque diz o texto que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Em outro texto diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, apenas curou ali alguns enfermos, mas não com a abundância
com que ele vinha realizando, dispensando essas bênçãos extraordinárias do reino àqueles que tinham oportunidade de ouvi-lo. Com o devido cuidado, a gente pode dizer que a incredulidade ata as mãos de Cristo, não é? Num certo sentido. A incredulidade é o que impede que Cristo dispense as suas bênçãos. Nada pode impedir que Cristo converta alguém, que salve alguém. A pessoa pode ser o maior pecador, a maior pecadora. Nada nesse mundo, nem o diabo, nem qualquer pecado, nada pode impedir que uma pessoa seja salva. A não ser o quê? A incredulidade, a dureza do seu próprio coração. E aqui vemos, irmãos, como Jesus não pôde desempenhar o seu ministério com abundância na sua própria casa, na sua própria terra, entre os seus, porque eles, o coração deles estava tomado de incredulidade. Irmãos, eu quero apenas extrair daqui algumas lições e procurar, com a graça de Deus, aplicar, na minha compreensão, as lições que aqui contidas para a nossa edificação, para o nosso encorajamento, para a nossa advertência também. Em primeiro lugar, chamo a atenção dos irmãos para o fato de que os crentes em geral e os ministros do Evangelho em particular, eles são escribas do rei. Como Esdras, que é chamado de escriba versado na lei de Moisés, em Esdras 7, no versículo 6, nós, de um modo geral, e os ministros do Evangelho em particular, eles devem, como Esdras, dispor o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras era esse escriba versado na lei de Deus, ele tinha consagrado o seu coração, separado o seu coração para isso, para buscar, para estudar, para compreender a lei de Deus, para observar, para cumprir e então pregar, ensinar a lei de Deus, a vontade de Deus ao povo. E nós somos isso. A igreja é isso, em termos gerais, porque a ela foram confiados os oráculos de Deus. A função da igreja é preservar, viver e anunciar a verdade do Evangelho, a mensagem do reino. E especialmente, é claro, aos ministros do Evangelho, cabe a nós exatamente isso, ou seja, como escribas versados na lei de Deus, dispor o nosso coração, inclinar o nosso coração para buscar a vontade de Deus, estudar a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus, observá-la, guardá-la, nos empenharmos de todo o nosso coração, alma, força, entendimento para viver a palavra de Deus e então ensiná-la e pregar os seus estatutos, os seus juízos, as suas advertências, as suas demandas, as suas promessas, o Evangelho de Cristo Jesus. A igreja, meus irmãos, é isso. E nós somos isso. Devemos ser, especialmente os ministros, escribas bem versados, especialistas na palavra de Deus, para poder então dispensar esses mistérios. Chama atenção também para o fato de que o Evangelho é um tesouro, o Evangelho é um depósito que nos foi confiado e que compete à igreja, especialmente aos ministros, anunciar a lei de Deus e o Evangelho. O Antigo e o Novo Testamento, as exigências e as promessas de Deus, os tesouros da palavra de Deus revelados anteriormente, os tesouros da palavra de Deus revelados por Cristo, que nós, com a graça de Deus, vamos descobrindo. Já tem um tempo que eu estou no ministério, nessa função de orar, de estudar a Bíblia, tenho procurado, com a graça de Deus, fazer isso. E posso garantir aos irmãos que quanto mais a gente faz, mais a gente vai descobrindo os mistérios do reino, os mistérios da palavra de Deus, os tesouros da palavra do Senhor. E a nós compete exatamente fazer isso, porque o que Jesus nos ensina é que as verdades do Evangelho, essas verdades que libertam, que santificam, que salvam, que edificam, elas são um tesouro que Deus confiou à sua igreja. Nós somos como se fosse esse cofre onde o Senhor depositou e guardou e confiou esse tesouro. E cabe a nós todos como igreja, especialmente aos ministros do Evangelho, retirar desse tesouro e ministrar esse tesouro, coisas antigas, guardadas já há muito tempo e coisas
guardada recentemente para a conversão daqueles que não conhecem a graça salvadora de Deus e para a edificação da sua igreja e assim para a promoção do seu reino. Entretanto, meus irmãos e irmãs, nós não devemos nos iludir para não virmos a nos desiludir. Mesmo o maior dos escribas, o mais versado no reino dos céus, o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, não alcançou sempre a resposta esperada. Especialmente entre aqueles que, na verdade, eram os seus, os mais próximos. E essa é uma realidade. O Evangelho de João começa logo no primeiro capítulo, a partir do versículo 10, dizendo que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Para não nos desiludirmos, temos que ter conhecimento de que o inimigo do reino, ele milita contra o reino. Ele faz de tudo para roubar a semente. Ele lança a mão de todos os meios e recursos que ele dispuser para que aqueles que ouvem a palavra do reino, a pregação do reino, e têm até boa vontade e se alegram, para que eles tenham um coração raso, e então vendo a palavra não seja enraizada de fato no seu coração, e o reino não seja promovido como deveria. Ele usa a mão do mundo, dos cuidados do mundo, das riquezas, para tentar seduzir o coração das pessoas, para que elas não se disponham a abrir mão de tudo que têm, como aqueles homens que foram e acharam aquela pérola, aquele tesouro, e se dispuseram a vender tudo o que tinham para garantir a posse, seja do tesouro, seja daquela pérola. O diabo faz isso. Ele semeia o joio, ele faz qualquer negócio para impedir a promoção do reino, para impedir o crescimento do reino. E Jesus aqui ensina que a própria intimidade pode servir de tropeço, apesar do reconhecimento da excelência do ministério, ainda assim as pessoas podem rejeitar a palavra pregada. Se rejeitaram do grande escriba versado que é Cristo, que foi Cristo, que é Cristo, por que não rejeitar de nós? Então nós não devemos nos iludir para não virmos a nos desiludir. Muitos rejeitarão a mensagem do rei. Se Cristo estivesse aqui pregando o Evangelho, muitos rejeitariam a mensagem do rei. Então, claro da sua vida. Se o Filho de Deus assumisse esse púlpito e pregasse com todo o poder e graça, muitos se maravilhariam do seu ensino. Se usasse portentos e sinais e milagres, as pessoas ficariam extasiadas. Mas ainda assim, muitos, a maioria, não se confiariam a Ele como seu único e suficiente Salvador. E Jesus nos adverte com relação a isso. Mas não devemos desanimar, não, porque tem a semente que cai no solo bom, preparado pelo Espírito Santo de Deus, que regenera o coração, torna eficaz a palavra pregada e contra tudo e contra todas as expectativas faz com que frutifique a 30, a 60, a 100 por um, de uma maneira absolutamente inusitada e extraordinária. E um alerta final, meus irmãos, seja como for, um dia a rede do Evangelho chegará à praia do juízo final, trazendo toda sorte de peixes. É o dia da manifestação da ira do Cordeiro. E naquele dia, aqueles que foram externamente chamados pela pregação do Evangelho chegarão
ao dia da separação. Os que responderam positivamente à mensagem do reino, reconhecendo a glória de Deus na face do seu Filho, e se dispuseram a, se necessário for, abrir mão de tudo o que possuíam para assegurar-se da sua posse, serão recolhidos e cuidadosamente guardados no cesto para uma existência eterna de bem-aventurança na presença de Cristo, nosso Salvador. Mas aqueles que responderem negativamente à mensagem do reino e se escandalizarem de Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria estão ocultos, serão descartados, serão jogados fora, serão lançados no lago de fogo, onde sofrerão eterna condenação, onde haverá choro e ranger de dentes. E concluo, meus irmãos, essa mensagem com uma pergunta: qual é a sua resposta à pregação do reino? Qual a sua reação à oferta de salvação em Cristo Jesus por meio da pregação do Evangelho, ou seja, as boas novas do reino de Deus? Responda a si próprio, a si própria, diante de Deus. Qual tem sido e qual é a sua resposta ao reino? Porque, independentemente de qualquer coisa, chegará aquele dia em que a rede será arrastada até aquela praia do juízo final, do juízo vindouro, quando o Senhor Jesus retornar em glória, para retribuir aqueles que responderam positivamente ao Evangelho, com graça, dispensando sobre eles bênçãos eternas. Mas não nos iludamos, ele lançará também na fornalha acesa, para condenação eterna, aqueles que rejeitaram o Evangelho do Rei.